Cássio Nunes Caralho, Marques, o cara Dias lembra, Toffoli. mano. Eu tenho que anotar, o cara lembra. Não, Dias Toffoli. Então, puxou pro STF sem razão aparente, né? Impôs sigilo máximo e aí determinou a cariação entre o Daniel Vorcari e um diretor lá do Banco Central, da área de fiscalização do Banco Central, que nem era investigado e tal. Aí foi muito criticado, depois teve um recuo estratégico. Uma cariação é pegar o cara e fazer uma puta entrevista com ele pra valer, né? É uma investigação, tipo uma entrevista mesmo. Mais do que isso, a cariação é o momento em que você une duas pessoas envolvidas que têm versões diferentes sobre aquela história. E justamente porque é uma confrontação de versões diferentes, a partir, evidentemente, dos entrevistadores, que são as autoridades, a delegada, no caso, que aparentemente está fazendo um bom trabalho. E outras pessoas ali, Ministério Público, enfim. Mas justamente porque é uma confrontação de versões, tem que haver o depoimento primeiro. E o Toffoli determinou a cariação sem ter havido o depoimento. Que aparentemente era para o Daniel Vorcari já impor a narrativa dele antes que o diretor de fiscalização mostrasse as falcatruas de uma maneira independente, né? E ainda, para ele pautar as perguntas. Então o Toffoli mandou ainda as perguntas, uma delas era assim, era no sentido de Vorcari, né? Você que é o alvo da investigação, acusado de fraude, etc. O Banco Central fez errado aquilo que fez ao determinar a liquidação do seu banco. O que o cara vai falar, né? Um monte de gente fez comparação. Como você perguntar lá para o criminoso que foi preso, a polícia fez bem, prendeu o senhor? Não. O que o cara vai falar? Eu me lembro de uma entrevista do Nem da Rocinha, né? Que perguntar de policiamento e tal. Ele falou, não acho que é a solução, né? Depois, cara, você está perguntando para o traficante se o policiamento na favela é a solução. Vamos combinar que não é a autoridade mais adequada para refletir sobre a eficácia disso. Acho que ela tem alguns interesses nesse jogo. Bom, o Brasil é uma comédia, né? Mas, enfim, o Toffoli tomou uma série de medidas que foram vistas, obviamente, com muitas suspeitas, né? Para a gente usar a palavra certa, mas com muitas desconfianças. Mas aí vamos falar dos vínculos dessas figuras. O Toffoli, ele é esse cara que transita com todo o mundo político e é um cara que blindou o Ciro Nogueira na Lava Jato. O Toffoli também tem suas conexões com o Centrão, como todo o Centrão do STF tem com o Centrão político. Então, se você pegar lá, porque o PP, teve a denúncia do quadrilhão do PP, mas você teve inquéritos específicos sobre o Ciro Nogueira. Então, se você pegar os votos do Toffoli, o Toffoli é um desses ministros que atuou para blindar aí os políticos, né? E, inclusive, o Ciro Nogueira. Aí eu estava falando, né, que a reação vem do STF, vem do Tribunal de Contas da União, vem da Comissão dos Valores Imobiliários. E estamos centrando aqui na figura do Ciro Nogueira. Então, Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal, tendo esse histórico de decisões favoráveis ao Ciro Nogueira e a notícia ontem de que os irmãos e primos têm negócios ali com fundos ligados ao caso do Master. Né? Então, uma pessoa que pode ter aí um conflito de interesse, para dizer o mínimo. Fora que é um colega direto do Alexandre de Moraes, cuja esposa tem um contrato lá com o banco que está sendo investigado. Né? Aí você vem para o Tribunal de Contas da União. O relator do caso no Tribunal de Contas da União é o Jonathan de Jesus. Quem foi o... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?